Olá, meus irmãos, minhas irmãs, na paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ao portal da Bíblia. Vamos a mais um momento de oração. Graças a Deus por essa oportunidade de termos a nossa oração da manhã aqui, nossa oração do dia, né? Deus é bom e foi Ele quem nos deu essa oportunidade. Se você não me conhece, eu sou o Gideon, aqui do portal da Bíblia, e diariamente estamos orando aqui, lendo uma palavra, clamando a Deus para que Ele guie as nossas vidas, para que Ele nos abençoe, para que Ele nos ajude nas nossas dificuldades e nas provações do dia a dia, né? De fato, não temos tido os melhores dias, não temos estado na melhor situação do nosso país, do nosso mundo, por causa dessa pandemia, mas Deus, Ele é bondoso e Ele nos ajuda, independente da situação do nosso país, independente da situação nas nossas vidas, amém? Hoje eu quero orar pela sua vida, então eu já peço a você, escreve seu pedido de oração aí nos comentários enquanto eu estou aqui falando, escreve seus pedidos de oração para que nós possamos apresentá-los a Deus. E também peço teu apoio, clique em gostei, clique em inscrever-se, inscreva-se no nosso canal para que você saiba quando postarmos novos vídeos e para que seja uma bênção isso na sua vida, amém? Nós iremos orar, mas antes eu quero ler uma palavra para você, porque eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida através dessa palavra. A comunhão com Deus, ela se reflete em orar, em ler a Bíblia, em jejuar, em ir na igreja, buscar a Deus. E olha que interessante essa palavra que vai mostrar como a gente deve agir em situações de adversidade na nossa vida. A Bíblia tem várias situações em que homens e mulheres de Deus estavam passando por provações e ela nos mostra a forma com que eles agiram em meio a essas provações. Então eu quero mostrar para você a forma que Daniel agiu em meio a algumas provações. Para você que não conhece a história de Daniel, antes de nós orarmos, eu quero falar rapidamente sobre ela para você. E ela vai falar para a gente, lá no capítulo 6 do livro de Daniel, Daniel na cova dos leões. Por quê? Acho que você já ouviu essa história, né, de Daniel na cova dos leões. Mas por que ele foi parar lá? Por que aconteceu para ele chegar até a cova dos leões? Aconteceu que o rei, né, Daniel, para você entender, ele não era um natural daquele país onde ele estava. Ele era um exilado, ou seja, ele foi levado como cativo para a Babilônia. E Daniel era do povo de Israel, do povo judeu. E lá na Babilônia, ele estava como exilado. Então, por ele ter uma cultura muito boa, ele ser muito inteligente, ele ser um rapaz sábio, ele estava trabalhando para o rei. E o rei, ele decidiu colocar 120 ali governantes, digamos assim, para que governassem o reino ali, as províncias, como se fossem cidades, regiões e tudo mais. Entre eles Daniel. Só que o rei começou a ver o bom trabalho que Daniel fazia. Então presta atenção nisso, Daniel fazia um bom trabalho. Daniel, aqui está falando no capítulo 6, versículo 3, ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas, por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Então, por que eu estou lendo essa palavra antes da nossa oração? Para mostrar para você o comportamento de Daniel ali de forma que agradava a Deus. E aqui está falando que ele se destacava. Como você tem sido no seu trabalho? Como que você tem sido na sua casa? Como que você tem sido na sua família? Você de fato tem se dedicado a Deus o suficiente ao ponto que você se destaca das outras pessoas que às vezes não são nem cristãs? Você tem buscado a Deus de verdade? Você tem clamado a Deus? Você tem pensado em Deus no seu dia a dia? Porque às vezes a gente passa o dia inteiro, a gente nem pensa em Deus, a gente não agradece pelo alimento, a gente não agradece às vezes pelo lar. Mas aí você pode pensar, nossa, mas meu lar é tão simples, nossa, mas eu tô desempregado e não tô nem conseguindo pagar minhas contas, estou sobrevivendo de ajuda. Glória a Deus por isso. Poderia estar pior. E Deus, mesmo você passando por essa situação, Deus não te abandona. Às vezes você fala, nossa, tá difícil até de comprar comida. Mas agradece pelo pouco que você tem, que Deus vai com certeza te abençoar e te levantar desse lugar se você tiver um coração de gratidão a Ele. Então Daniel, ele se destacava aqui. E da mesma forma nós temos que nos destacar. E aqui, por causa dele se destacar, os outros supervisores ali, os outros dos 120, começaram a ter inveja dele e falar, a gente precisa fazer alguma coisa com ele. Porque o rei estava planejando
subir ele de cargo, colocar ele ali como um cargo mais alto. Aqui a Bíblia fala à frente do governo de todo o império. Então, também fala aqui no versículo 4, diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Você vê que interessante a honestidade, você vê que interessante você ser fiel. A Bíblia fala que aqueles caras não acharam nada para acusar em Daniel. Da mesma forma, na nossa vida tem que ser assim. A gente tem que andar com uma vida limpa, com uma vida de santidade, com uma vida de busca a Deus, para que as pessoas não acusem a gente. E se elas acusarem, como aconteceu com Daniel, amém, tá tudo nas mãos de Deus. E aí, por conta disso, o que eles falaram? Eles falaram o seguinte: bom, já que a gente não consegue achar nada para acusar Daniel, vamos usar algo referente ao Deus dele, porque eles sabiam que Daniel servia a Deus, para acusar ele. E aí eles fizeram lá eles quiseram criar como se fosse uma lei, para que aqueles que orassem a outro Deus que não fosse o próprio rei, né, fosse atirado na cova dos leões. Ou seja, eles sabiam que se eles emitissem ali um decreto, ó, quem orar para outro Deus, a não ser orar para o nosso rei aqui, não sei o que lá, fazer petições a ele, vai ser jogado na cova dos leões. E aí o rei, inocente, talvez, ou até mau caráter, de certa forma, foi lá e emitiu o decreto. E aí eles sabiam que Daniel ia quebrar esse decreto. Por quê? Porque a Bíblia fala aqui que Daniel tinha uma rotina de oração 3 vezes ao dia. Então Daniel orava de manhã, à tarde e à noite. E olha que interessante isso. Como tem sido sua rotina de oração? Eu, pensando nessa palavra aqui para esse nosso momento de oração, eu até pensei sobre isso. Eu tenho tido vontade, faz tempo já, de fazer oração da manhã, da tarde e da noite. Mas confesso que fica um pouco puxado no tempo para fazer isso, né? Mas estamos aí pensando nessa possibilidade da oração da manhã, da tarde, da noite. Se vocês acharem uma boa ideia, até escreve aí no comentário. Escreve aí hashtag Jogo da Velha, oração da tarde, oração da noite. Ou comenta aí oração da tarde, oração da noite, pra gente ver o que vocês acham disso. Mas seria bacana a gente fazer, né? Seria um propósito bem interessante, assim como o Daniel fez. E por conta disso, eles acharam Daniel orando naquele período de 30 dias que não podia orar. Eles acharam Daniel orando a Deus, Daniel clamando a Deus. E por conta disso jogaram Daniel na cova dos leões. O rei, agora a gente vai orar, vamos orar. No final dessa oração eu quero contar como que foi o comportamento do rei diante dessa situação aqui, porque o rei queria promover Daniel. Só que quando o rei percebeu o que aconteceu, na verdade ele já não podia mais tirar aquele decreto que ele emitiu, porque era uma lei. Se o rei emitisse um decreto e carimbasse com o seu anel, ele não podia mais ser revogado. Entendeu? Então vamos ver como que Daniel agiu, mas antes disso nós iremos orar, iremos clamar a Deus. O que a gente sabe é que até esse momento que a gente comentou aqui, Daniel foi atirado na cova dos leões, mas Deus estava com Daniel. E assim também Deus está conosco. Então vamos orar nesse momento, clamar a Deus, amém? Querido Deus e querido Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida. Muito obrigado por mais uma vez que as suas mãos estão sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Deus, porque mais uma vez o Senhor está conosco, pelo teu amor leal, pela tua bondade, pela tua compaixão. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é fiel a nós. O Senhor é aquele que está conosco a cada dia, mesmo sem merecermos, mesmo sem muitas das vezes sermos fiéis o suficiente a Ti, Pai. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, por essa palavra que o Senhor mostrou para nós aqui, o comportamento de Daniel e a vida de oração que ele tinha, Senhor. Que o Senhor nos ajude também a termos uma rotina assim, Pai. Toda manhã nós estamos orando aqui, mas que conforme a Tua vontade, ainda que seja em nossa casa, ainda que não seja aqui no YouTube, que o Senhor nos ajude a mantermos uma rotina de oração, oração da manhã, oração da tarde, oração da noite. Alcança a nossa vida pelas Tuas misericórdias e bondade, Pai. Tem pessoas aqui passando por dificuldades no casamento, precisando de uma restauração, precisando de um socorro. Socorre, Deus, e ajude essas pessoas
a agirem conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Pai, a cada um que está ouvindo essa oração, está precisando de uma porta de emprego, que o Senhor venha agir, meu Pai, na vida financeira dessa pessoa e na vida profissional. Que o Senhor possa trabalhar na vida do meu irmão, da minha irmã, Pai, para que ele alcance uma porta de emprego. E Deus, quando mandar um currículo, que o Senhor toque no coração daquelas pessoas e que quando essa pessoa conseguir o emprego que tanto pediu ao Senhor, meu Pai, que o Senhor lembre ela de honrar ao Senhor, meu Deus, pela tua misericórdia e bondade. Conduz, Deus, a nossa vida profissional, conduz, Deus, aos nossos estudos, nos ajude a estarmos sempre estudando, aprendendo coisas novas para não ficarmos para trás, para podermos crescer, Deus, de forma que te agrada. Nos ajude, Deus, a aprendermos a cada dia mais do Senhor, mais do teu querer e da tua vontade para as nossas vidas, meu Pai, de forma que isso te agrade, te glorifique. Nos casamentos, Deus, que o Senhor ajude essa pessoa que está precisando de uma restauração a ser de fato restaurada, meu Pai. Porque, Deus, nós estudamos para várias coisas na nossa vida, nós estudamos muitas das vezes sobre faculdade, curso, ou sobre aquela profissão que nós temos, mas muitas das vezes nós negligenciamos o estudo, aprender sobre casamento para poder melhorar o casamento, meu Pai. Então ajude os meus irmãos a buscarem conhecimento para ver aquilo que não está bom e melhorar, ao invés de ficar com brigaiada na casa, meu Deus, ao invés de ficarem com picuinhas, um brigando com o outro, que seja uma bênção os nossos relacionamentos, o meu e de cada irmão meu que está aí, para as pessoas que estão precisando de libertação ou pedindo a libertação por alguém, que o Senhor venha abençoar, Jesus, que o Senhor venha trazer libertação, que o Senhor venha trazer cura, que o Senhor venha trazer transformação, Jesus, para que através da vida dessa pessoa o seu nome seja glorificado e engrandecido. Senhor Jesus, que o Senhor abençoe a cada irmão meu que fez um pedido de oração aí embaixo, porque o Senhor conhece a necessidade de cada um, o Senhor conhece aquilo que meu irmão está vendo aí, precisa de ajuda, o Senhor sabe aquilo que ele deve melhorar, então que o Senhor ajude a cada um em sua dificuldade, em seu pedido de oração. Senhor, muitas das vezes nós vimos pessoas mandando mensagem para nós, falando que estão tentando se suicidar. Tem misericórdia, meu Deus, porque essas pessoas, o que elas precisam é do Senhor. O que elas precisam é da Tua graça na vida delas. E muitas das vezes, Pai, elas têm esse pensamento, né? Mas não buscam ao Senhor da forma correta. Mas não conseguem ter uma vida com o Senhor, porque estão presas ao pecado, estão presas a baladas, a bebidas, a vícios que não agradam ao Senhor e por isso não conseguem se recuperar. Mas Deus, se nós tivermos a nossa vida em Tuas mãos, Pai, a nossa vida tende a melhorar muito e ainda nós teremos a salvação. Então nos ajude, Senhor, a buscarmos a Ti da forma certa, da forma que Te agrada, da forma que Te glorifica. Abençoa cada pessoa que ouve as nossas orações, nossos devocionais. Abençoa as nossas famílias, para que na nossa família haja salvação, haja transformação. Aqueles que têm rancor de alguém, meu Pai, que esse rancor saia do coração, em nome de Jesus. Que esse rancor saia da vida dessa pessoa, em nome de Jesus, para que ela tenha paz, para que ela tenha uma mente tranquila, ao invés de ter uma mente com rancor e com qualquer coisa do tipo. Meu Pai, nós oramos a Ti em nome de Jesus e Te agradecemos porque nós sabemos que o Senhor nos ouve, Pai. Muito obrigado, Deus, e perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, para que a cada dia estejamos mais transparentes, mais limpos diante do Senhor, meu Deus. Senhor Jesus, que a nossa vida esteja em Tuas mãos, Senhor, para que o Teu nome seja exaltado e engrandecido através de nós, em nome de Jesus, Pai. Para o Teu louvor nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém, meu querido. Deus abençoe a sua vida. E agora eu quero falar para você sobre como o rei reagiu naquela situação. Talvez você
conheça aquela história, mas é interessante ver que o rei ele ficou muito preocupado com Daniel. Ele ficou muito abalado por conta do que estava acontecendo, porque na verdade ele queria promover Daniel, só que ele percebeu que ele caiu numa cilada. Olha o que fala aqui o Daniel capítulo 6, versículo 16. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. E o rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei a selou com seu anel-selo e com o anel dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. E olha que interessante, olha como o rei se sentiu. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer, e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o Deus a quem você serve continuamente pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e os seus filhos. E antes que chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Olha que situação bonita, mas ao mesmo tempo terrível, né? Como aqueles homens tiveram essa capacidade moral tão bruta para prejudicar Daniel, que eles mesmos sabiam que não tinha cometido erro algum. Eles eram cruéis, eram completamente cruéis, sem piedade, sem misericórdia. Mas Deus livrou Daniel. Você acha que Daniel não sentiu medo naquela situação? É claro que Daniel sentiu medo. Afinal, ele, por mais que ele confiasse em Deus, eu acredito que ele sentiu medo, que ele ficou um pouco angustiado pela situação. Não é à toa que aqui está falando no capítulo 6 também, que quando Daniel ficou sabendo do decreto que o rei emitiu, para que ninguém pudesse orar durante os 30 dias, o que ele foi fazer? A primeira coisa, ele foi orar, ele foi buscar a Deus, muito provavelmente para pedir misericórdia, para pedir ajuda, né? Então, a vida de oração de Daniel, a vida de comunhão dele com Deus, fez com que ele fosse muito abençoado, próspero, e todo o reino até daquela época, com certeza, prosperava naquela área que Daniel estava cuidando, porque Daniel, ele fazia as coisas com excelência, por mais que ele não fosse nem daquela nação, por mais que aquela nação tivesse levado ele como cativo. Ele fazia as coisas com excelência, porque ele sabia que fazer as coisas com excelência agradavam a Deus. E Deus só foi abençoando Daniel. Teve vez de Daniel orar e vir anjo falar com ele. Estava lendo sobre isso no meu devocional hoje de manhã, né? Se eu não me engano, no capítulo 9. No capítulo 9 mesmo. E Daniel orando, o Senhor mandou um anjo para falar com ele, falar sobre aquela oração ali que ele estava fazendo. Então que seja assim na nossa vida, que cada dia possamos estar em oração, buscando a Deus, clamando a Deus, porque Ele nos responde, Ele nos abençoa e Ele nos prospera. Amém? A melhor coisa que podemos fazer é estar em comunhão com Deus, para que todas as áreas da nossa vida sejam cada vez mais abençoadas. Meu querido irmão, se você me acompanhou até aqui, muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te guarde, que Deus te ajude nas suas dificuldades, que Deus possa dar para você uma semana, dias a vir mais abençoado do que os dias passados. Que você tenha paz, alegria, que você conquiste os seus sonhos e seus objetivos. E que em primeiro lugar você busque a Deus e você esteja mais próximo de Deus a cada dia. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana. E se você não se inscreveu, não deixou o seu gostei, ainda dá tempo. Um forte abraço, amanhã estaremos aqui de novo.